Pessoal, obrigado aí pela presença de todos. O Percy, segunda vez que está aqui com a gente, né? O Percy é consultor da Ikigai e foi o representante, né, das concessionárias privadas de saneamento em Brasília por 5 anos, assim, 6 anos. É, e assim, a gente trouxe o Percy aqui hoje porque eu acho que a gente toma decisão, vocês, né, tomam decisão, tomam risco no setor e acaba que o Preci tem muitas ferramentas aqui que acho que podem ajudar a gente a entender o que vai acontecer com reforma tributária, processos aí de concorrência de Sergipe, Piauí, Sanepar, um pouco de qual a visão dele do que foi a Sabesp. Acho que tem muitas coisas aí que ele pode contribuir. E queria convidar vocês também assim, o Preciso vai falar mais aqui, ele tem um roteiro, acho que, de assuntos para a gente falar hoje, mas na medida que vocês queiram aí interagir, contribuir, por favor, levantem a mão, a gente só vai passar os microfones aí na hora de fazer as perguntas. Mas é isso, Percy, obrigado aí pelo teu tempo, se juntar a nós hoje. Obrigado pelo convite aí de estar junto com vocês, Roberto. Bom, gente, né, então sempre é bom conversar com o mercado. Eu acho que o setor, vocês dão a gasolina que o setor precisa para se mexer, né? Então, o que a gente combinou, né, Roberto, eu fiz um roteiro, a ideia é passar por um conjunto de pontos que eu acho que é interessante, levantar um conjunto de bolas e esperar que vocês me perguntem sobre o que é do interesse maior de vocês no setor de saneamento e, dentro do possível, poder trazer aí alguma informação ou alguma reflexão sobre o que vocês entendem. Então, acho que todo mundo acompanha, eu acho que não vale a pena aqui a gente repetir um pouco aquilo que todo mundo lê no jornal, né? O que está no jornal já está no jornal. Então eu queria trazer uma leitura que eu tenho feito, que assim, onde é que a gente cria valor no mercado de saneamento, né? Onde é que tem valor aí para ser criado no mercado de saneamento? Sem dúvida nenhuma, na expansão do mercado, nos novos leilões, aí nós temos Piauí, que não saiu por um problema de modelagem, temos Sergipe, talvez Pará, tem um monte de coisa, acho que vale passar por isso. Eu acho que que a gente vai ter que olhar também, tem uma coisa para dentro, que é a acomodação das empresas. Vai ter alguma coisa de fusão, aquisição, que eu acho que assim, sempre é bom entender como é que isso vai acontecer. Eu não acredito que o mercado vai ficar nessa configuração atual. Eu acho que vai ter aí alguma reorganização do mercado. Acho que tem que olhar também a perspectiva de abertura de capital de algumas das empresas privadas, principalmente aí depois que a Equatorial ganhou a Sabesp, ela vai trazer um punch um pouco diferente. Até então, no mercado, nós tínhamos aí 3 empresas de capital aberto, que era Sanepar, Copasa e Sabesp. Nem nenhuma das privadas com capital aberto. Isso, né, também acho que é uma variável que a gente não pode desconsiderar, que está no radar. Tem uma ampliação de escopo, né? Então talvez aí a ampliação de mercado, alguns editais passem a vir, como já aconteceu com a gestão de resíduos sólidos juntos, passem a vir com a drenagem urbana, a operação de drenagem urbana junto, que muda a matriz de risco desses contratos, sem dúvida nenhuma, e muda também o esforço de CAPEX desses contratos, mas muda a perspectiva de receita também. E alguma coisa que a gente já conversava antes, que é a sinergia com outros setores de infraestrutura. Não é por nada que a Equatorial foi mais agressiva no Amapá, onde ela já opera energia. Então tem aí algumas sinergias com os outros setores. Tá, gente, eu vou passando rápido, né, para a gente não perder tempo, e eu acho que se alguém tiver alguma questão mais específica, por favor, provoca. Para dentro dos setores, eu acho que a gente tem também como fazer resultado. Na cadeia de suprimentos, eu acho que já tem alguns fundos de investimento que vêm olhando com bastante atenção o financiamento da cadeia de suprimentos e saneamento. Né? A gente, para fazer o esforço de CAPEX que a gente precisa para a universalização, tem muita oportunidade, tem que melhorar a cadeia de suprimentos, e esses fornecedores de saneamento têm que se financiar. A gente pega um operador de máquina, por exemplo, ele fecha um contrato, ele vai demorar 6 meses para produzir uma máquina, 2 aí para entregar e dar a partida, para começar a receber. Esses 8 meses ele vai ter que se financiar em algum lugar, né? Então, a gente já sabe que alguns fundos, como o NAVE, Mauá, já vem olhando de uma maneira, né, seja fazer o FDIC, seja fazer algumas operações com a própria cadeia de suprimento. Eu acho que vale olhar isso no setor de saneamento também. Tem aí a questão de eficiência operacional, que é meio óbvia, e a questão de subprodutos, né? Eu acho que assim, algumas empresas já estão
fazendo subsidiária, seja para a produção de fertilizante, seja para a produção de água de reuso, seja para a produção de energia. Então, na linha do subproduto de saneamento, é isso que eu digo. Assim, uma estação de tratamento de esgoto, ela é inexoravelmente uma central de produção de matéria-prima. Quando eu estava na Bicom, um dia bateu lá na minha porta um cara do Programa Nacional de Fertilizantes. Eu digo, por que o cara do Programa Nacional de Fertilizantes quer fazer com o operador de saneamento? Simplesmente os caras fizeram no Programa Nacional de Fertilizantes um cenário dizendo que as reservas de potássio do mundo estão acabando, um cenário de longo prazo. E um dos maiores repositórios de nitrogênio, fósforo e potássio é o esgoto. Então ele queria parceria para desenvolver isso. Então aí também pode ter alguma coisa de geração de valor. Tem uma questão que eu sempre alerto, que eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter, que num cenário de juro muito alto, tem muita gente fazendo gestão de contrato, né? Gestão de contrato é postergando algum CAPEX, tirando meta intermediária, como a gente comentava, para não se comprometer e não fazer o custo do dinheiro pesar muito nos contratos. Eu acho que isso é bom em termos de resultado mais imediato, mas eu acho que isso pode gerar um risco futuro. Eu não sei, né, com vocês que acompanham o setor, eu acho que vale a pena ter um pouco de atenção nisso, né? A gestão de contrato, ela não pode ser no limite, porque isso pode, num certo momento, comprometer a capacidade da meta finalística, e isso é ruim para a imagem da empresa, é ruim para o setor, e é ruim por tudo aquilo que a gente ajudou a construir. Né? Na expansão de mercado, acho que se a gente der uma olhada geral, tem dois fatores. Se a gente olhar o Rio Grande do Sul, a Corsã privatizou, né? Mas ficou um monte de gente fora. Santa Catarina ainda tem que definir o que vai fazer. Paraná optou por fazer PPPs, está sub júdice, né? Está sendo discutido. São Paulo, Sabesp privatizou, mas ainda tem que resolver as rurais. Rio de Janeiro, a SEDAI concedeu lá os 4 blocos, tem a produção de água, mas tem um conjunto de municípios que não entrou em bloco nenhum, tem que dar conta do que fazer deles. Espírito Santo tem uma PPP que está pronta, aguardando exatamente aquilo que vai ser decidido no Paraná. Eu acho que isso é uma decisão importante. Bahia não vai fazer nada mesmo. Salvador agora diz que vai fazer sozinho, uma questão completamente ideológica, né? Tem a região de Feira de Santana que pode sair. Salvador quer ir sozinho, ninguém sabe se a disposição de Salvador de ir sozinho é uma barganha para negociar melhor com a Embasa ou o município vai mesmo fazer a concessão dele. Isso eu acho que ainda é uma questão que a gente vai ver. Sergipe vai licitar, Alagoas falta o bloco 4, Alagoas. Pernambuco está no BNDES, né? Deve ser concessão, uns falam em PPP, mas tudo indica que vai uma concessão. Paraíba vai para PPP, mas tem um processo aí de prestação direta também, em discussão na Justiça, inclusive uma ação direta de inconstitucionalidade da Bicom. Paraíba, Rio Grande do Norte, está lá no BNDES, deve seguir a linha de PPP, também por causa de um componente ideológico. Ceará já fez a PPP de esgoto. Piauí pôs uma modelagem que não teve ninguém, né? Então isso foi um problema. Voltou para trás, está querendo reorganizar, disse que vai lançar de novo, mas realmente sem Teresina fica difícil, né, parar em pé. Eu acho que ainda o Piauí usou. Os estados da região norte não vão entrar em nenhum, talvez o Pará, que seja aquele que está mais maduro aí para acontecer. O resto, o BNDES diz que Roraima, Rondônia, mas assim, a região norte ainda é um problema. Goiás vai para a PPP naquele modelão. Mato Grosso do Sul fez a PPP de esgoto e Mato Grosso já pulverizou o serviço. Então, quando a gente olha para o Brasil, a expansão no mercado, a gente está chegando lá. Quer dizer, os ativos mais interessantes, as regiões mais interessantes. Eu não comentei porque eu coloquei o Maranhão na região norte, né, aquela coisa mais nebulosa, assim. Mas o Maranhão é outro caso, quer dizer, com uma baixíssima capacidade de pagamento, uma necessidade de CAPEX. Eu não sei bem como é que eles vão resolver aquilo lá. Realmente não sei, né? O BNDES está olhando. Eu acho que esses estados da região norte estão muito mais apoiados naquilo que o BNDES vai orientar para eles. Mas, assim, vamos lá, ainda não são
ativos, eu acho, lugares muito interessantes, né? Até pela dispersão, né, dos municípios, e eu acho que talvez o Pará melhor, mas igual tem que ver muito como é que vai vir, entendeu? Eu acho que aquela região, a região norte, nós vamos ter mais trabalho para universalizar, na verdade, sim, né? Acho que assim, tem muito mercado para fazer do Nordeste, o que falta do Sudeste, o que falta do Sul, né, e Goiás. Acho que aí eu acho que é o grosso do que vai acontecer. Bom, para que isso tudo aconteça, né, eu acho que então a gente está discutindo assim, né, tem uma dimensão jurídica, né, então tem aí ações contra o Paraná, contra a questão do Paraná, da não concorrência aí, das regiões do Paraná, tem a questão da prestação direta das companhias estaduais, que a PGR já se manifestou dizendo, olha, a companhia estadual pode prestar, mas tem que ter competição, que foi bom, a gente discutia antes, né, na questão jurídica, eu acho que está muito claro que os tribunais superiores, o STJ, o Supremo, têm se manifestado pró-marco do saneamento, né? Então, assim, não houve ainda nenhum revés, né, significativo, isso é bastante positivo, eu acho que vai consolidando a segurança jurídica daquilo que foi feito. Então, eu entendo, tem lá o tema 565, que é a questão do uso das galerias pluviais, que ainda está em discussão, mas eu acho que não vejo no cenário nenhum revés aí para o andamento ou para a melhora desse ambiente por uma decisão judicial. Tá? Teve um voto ali meio estranho, acho que foi do Flávio Dino, não foi do Flávio Dino, acho que foi do Flávio Dino, mas eu acho que a gente está o judiciário está muito alinhado com aquilo que foi aprovado. No ambiente institucional, né, pragmaticamente houve uma perda grande com a mudança dos decretos, né, a fragilização daquele instrumento de comprovação da capacidade econômico-financeira, quer dizer que a empresa hoje não comprova a capacidade econômico-financeira, mas tem um prazo, o contrato não fica irregular. Então ali a gente achou que ia apertar mais o mercado para vir mais coisa para a modelagem, não veio. Houve um acordão no mercado com os operadores públicos e privados de abafa o caso, cria uma aliança e aí deu origem a essa avenida de PPPs que está acontecendo, né? Então, talvez as PPPs não sejam a forma mais eficiente de universalizar, mas eu acho que foi o acordo político possível no início do governo Lula para que não se abrisse de novo uma discussão. E se a gente abrisse de novo uma discussão profunda, imagina, e todo mundo ia parar para esperar o fim dessa discussão. E eu acho que esse é o motivo que eu já defendia como a Bicom, acho que tanto os operadores públicos quanto privados, foi o acordo que a gente construiu, que não é de forma alguma o momento de voltar com o tema do saneamento para o Congresso Nacional. Entendeu? Acho que há uma pacificação, nem todos estão contentes, mas abrir uma discussão legislativa sobre o setor de saneamento tende a bagunçar um ambiente que está estável, que está propício a investimento. A gente viu o projeto de lei de tarifa social agora do deputado Pedro Campos, que já está gerando uma certa confusão, porque ele queria ampliar a faixa de tarifa social e pressupunha um subsídio direto com recursos do governo. Claro que o Executivo vetou exatamente a parte do subsídio direto. Então, aí tem uma questão a ser resolvida, que não é trivial, está todo mundo muito preocupado, mas ela não afeta a estabilidade ou o ambiente institucional de maneira importante, né? Vai ter que ser ajustes encontrados, algumas coisas vão ter que ser levadas a reequilíbrio, por óbvio, né? Mas assim, por isso que a gente diz, tudo que a gente leva para o legislativo pode gerar mais insegurança. Então, acho que há já um acordo entre quem discute o setor que é melhor a gente fugir das discussões legislativas, pelo menos para que o mercado possa. A gente está vendo a curva de investimento melhorar, a gente vinha no patamar de 22 bi por ano, 19, 20, né? Agora eu acho que a gente vai já, no dado do ano passado, subir um pouco, a gente já começa a mudar a inflexão da curva de investimento no setor, ainda muito longe dos 40 bi por ano que a gente precisaria, mas assim, ela começa a mudar a inclinação, então isso já é bem positivo, né? Ela não está na inclinação e nem no patamar necessário, mas eu acho que o caminho aí, quer dizer, que é o resultado de todos os investimentos que foram contratados em 2020, 2021 e 2022, esses investimentos contratados começam a acontecer e aí começam a aparecer.
O outro ambiente que eu acho que vale a pena olhar é o regulatório. A ANA se preparou, eu acho que a ANA teve um início mais lento, acho que a ANA vem dando resposta, vem produzindo normas técnicas bastante, inclusive, estruturadas, tá? Tem uma questão de atenção, que é quem é num contrato, quem é o regulador subnacional e como é que é a relação desse regulador com a ANA. Eu acho que a ANA vem fazendo um trabalho de muito diálogo com essas entidades reguladoras subnacionais. Isso eu acho que anda muito bem, né, desse diálogo com a ANA. Agora surge uma norma de referência sobre estrutura tarifária do setor, que esse é um ponto de atenção. Ponto de atenção porque a ANA incorporou na norma de estrutura tarifária dela a estrutura tarifária da Sabesp, né? E essa estrutura tarifária que a Sabesp adota, principalmente na relação de consumo mínimo ou tarifa de disponibilidade do serviço, ela não é comum a todo o país, tá? Então, isso vai gerar uma discussão importante, porque, primeiro, ou todo mundo adota, ou, se não adotarem essa norma de referência, em tese, essas operações estariam passíveis do mecanismo de enforcement que a lei traz, que é em não ter acesso a recursos da União. Não ter acesso a recursos de OGU não tem problema nenhum, porque o OGU não tem dinheiro mesmo, mas é dinheiro da União, Caixa e BNDES. Então aí sim tem uma questão. Posso interromper um segundo? Percy, quando você fala que a ANA vai adotar o modelo tarifário da Sabesp, se você puder entrar um pouquinho mais de detalhe aqui, é aqueles 10 metros cúbicos mínimos de tarifa de disponibilidade e relação 1 para 1 de água e esgoto, é isso? Não, ele tem a tarifa de disponibilidade e o consumo mínimo. Uma coisa é tu ter que pagar quando a rede passa na porta da tua casa, e isso é um pagamento independente de volume. Outra coisa é essa tarifa, quer dizer, tu não tem disponibilidade, tu tem consumo mínimo. Então, o que o pessoal argumenta, né? Quer dizer assim, no momento que o cara paga a disponibilidade, tem direito a 10 metros cúbicos, mesmo que ele não precise usar 10 metros cúbicos, ele vai usar. Então, o que se diz? Teria que ter uma tarifa de disponibilidade, ou seja, eu passei o cano de água na frente da tua casa, tu tem, que nem o setor de energia, né? É o preço da infraestrutura. E depois, um preço de consumo. Tá? Então, em alguns lugares, só existe tarifa mínima. Não existe essa tarifa da disponibilidade da rede, né? A rede passou, tu tem direito a 10 metros cúbicos, tu paga 10 metros cúbicos, ligou, não ligou, usou, não usou, entendeu? A Sabesp cobra a disponibilidade, tarifa mínima, e depois mais pelo consumo acima dos... Enquanto vai subindo exponencialmente. Então, isso é uma coisa... E aí, o que acontece? Tem aí uma preocupação, né? Uma preocupação que é, como cada região tem a sua estrutura tarifária, tu tem uma norma de referência de estrutura tarifária, padronizar isso para o Brasil pode ser bom, pode ser uma evolução, mas como é que fica o cara que é operador do contrato de uma entidade reguladora subnacional que não tem essa estrutura? Ele vai ficar não cumprindo a norma da ANA? Bom, mas se ele não cumprir a norma da ANA, ele está passível a esse mecanismo de enforcement? Ou seja, aquele operador, se for bater na porta do saneamento para todos, se for bater na porta do BNDES, ele vai ficar sem dinheiro? Então, isso ninguém sabe como é que vai acontecer. Ninguém sabe como é que vai acontecer, mas é uma questão que está na pauta. A norma não foi publicada ainda, né? Está em consulta pública. Então, acho que tem ainda espaço. Eu sei que os operadores privados e públicos estão se mexendo, as entidades reguladoras estão se mexendo. Acredito que vai se chegar alguma redação assim, olha, adota-se quer, alguma redação que não caracterize a não conformidade, entendeu? Ou algum tempo de adaptação. Eu não sei bem como é que é, mas é uma discussão que eu acho que vale ficar atento de como é que essa norma vai sair, porque isso pode ter algum impacto em acesso ao recurso dos bancos públicos. Tá? Bom, a questão de financiamento, aí sou eu para falar de financiamento para vocês devem conhecer mais que eu, mas eu acho que vale fazer aí uma referência às debêntures de infraestrutura que entram agora no jogo, né? Eu acho que vai talvez abrir as debêntures incentivadas já fazem parte, já estão muito no radar do setor, mas as debêntures de infraestrutura trazem aí uma nova oportunidade, né? Eu acho que o setor é um setor, tem uma discussão grande, mas assim, em tese ainda é um setor de característica muito inelástica na demanda, então é um setor de alguma segurança para investimento.
né, eu acho que não tem aí níveis de inadimplência muito significativos. Vocês olham mais de um setor de infraestrutura, podem falar isso melhor que eu, mas eu acho que é um avanço importante. Aí tem os bonds aí, SG e tal, que tem aparecido bastante no mercado, com todos os riscos inerentes. Caixa e BNDES, eu acho que seguem muito importantes no financiamento do setor, em que pese os recursos do FGTS que estão na Caixa, tem uma tramitação extremamente morosa, né? O setor vem pegando muito pouco dinheiro. Se a gente olhar os operadores privados, talvez hoje a BRK seja aquela que mais trabalha com saneamento para todos, e os outros operadores têm dito assim, olha, até chegar o dinheiro já rodei, já toquei a minha vida, entendeu? Então tem aí, eu acho que um desafio na Caixa, que é melhorar esse fluxo. Acho que a Caixa está trazendo outros operadores, o FGTS está trazendo outros operadores, não só a Caixa, está chamando alguns bancos privados para operar esse recurso, o que já tem ajudado bastante, tá, nessa agilidade, mas ainda eu acho que tem um caminho grande de melhorar a condição, né? O FGTS reclama que o setor não pega dinheiro, na época da Arambicom vivia isso. Mas o setor não pega dinheiro, o setor diz, mas cara, mas para pegar o dinheiro uma via cruzes aqui que não tem como. Assim, então, como é que a gente equaliza aqui? Eu acho que tem, né? Então, no aspecto técnico, a gente viu no Piauí, viu no caso de, vamos lá, Piauí, modelagem é um desafio, a qualidade dos estudos é um desafio, né? Quer dizer, o Piauí é um estado que foi para a rua sem concorrentes, isso é ruim para o setor. Esse é um problema. Tem um outro... Só dá um banho de loja na gente, quer dizer, o Piauí estava pedindo que é uma outorga antecipada, sem assinatura de contrato, você sabe mais ou menos o que pegou lá? Não sei o que pegou lá. Mas não teve lance, né? Não teve lance, eles pararam, suspenderam, estão conversando com os operadores agora, eu sei que estão chamando um a um dos grandes operadores para tentar ouvir do mercado, que é uma coisa que eu acho que eles deviam ter feito antes, mas né, não cabe a mim fazer crítica, tentar ouvir do mercado o que aconteceu e querem relançar. Eu acho que eles não vão ficar com esse insucesso, tá? Eles vão arrumar o edital e vão relançar o edital. Tem aí, por exemplo, as concorrências municipais, talvez Marília em São Paulo, que as prefeituras fazem uma técnica e preço, que a técnica tem uma participação grande e a avaliação técnica é uma discricionariedade enorme, que também gera insegurança jurídica. Então, tem aí algumas coisas que a gente precisa, talvez, olhar nessa área de modelagem, porque exatamente, quando eu falo na expansão do mercado, né, gente, assim, aquele negócio, vai perguntar hoje para o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, saneamento, resolvi o problema de saneamento, né, privatizei a Corsã, mas tem um monte de município que não está fora da Corsã. Então, ele não resolveu o problema de universalização no estado, ele resolveu o problema daquele... Chegar lá em Alagoas, eu licitei 3 blocos, tem um 4º bloco, não licitou, e aí? Esses caras não vão universalizar, entendeu? Se não tiver uma modelagem estruturada. Então, quando a gente faz esse tour pelo Brasil, a gente tem que sempre lembrar que na franja desses grandes... O próprio Rio de Janeiro, tem um conjunto de municípios no Rio de Janeiro que não entrou nos blocos. E aí? Como é que esses municípios vão resolver o problema deles? Sozinhos? Muito pouco provável. Tá? Então, tem, né, eu acho, o que foi licitado é uma coisa. Agora, na franja do que foi licitado, ainda tem muita coisa a ser feita. E aquele negócio que eu acho que até é uma questão que a gente vem discutindo muito, quer dizer assim, alguém tem que mostrar isso, botar luz aí. Primeiro, por quê? Porque tem muita oportunidade, depois, não adianta todo o esforço político de licitar 4 blocos no Rio de Janeiro e chegar em 2033, o Rio de Janeiro não universalizou o serviço de saneamento. É isso que vai acontecer se não botar o pacote do estado inteiro. É isso que vai acontecer no Rio Grande do Sul. Se as rurais não forem licitadas aqui em São Paulo, vai acontecer em São Paulo também. Então, tem os grandes negócios que foram feitos, que são positivos, que a gente está entendendo que o seguido contrato eles universalizam, mas na franja desses grandes contratos tem ainda um conjunto de situações que não tem solução endereçada e que precisam ter, na verdade, e que eu acho que aí... a questão da regionalização e a qualidade da modelagem são coisas que vão ter que andar para que isso possa via mercado e via mercado de uma forma consistente, né? Via mercado e ser licitado, não via mercado, né? Por exemplo, essa questão que está lá no Paraná, tem que via mercado, mas tem uma questão jurídica lá.
Tu vê mercado, mas não interessa, não assina o contrato para levar o investimento para o cara, então não resolve. PC, lá na Sanepar tinham 3 blocos, aí já queria levar os 3. Aí Não já podia. queria a chance de levar os 3. E eles tinham uma barreira de competição. Quem levasse um não podia levar o outro. Né? E aí já está contestando isso, e é a mesma coisa que está acontecendo no estado do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo o que fez? A Sanepar lançou, a EGEA contestou, e o Espírito Santo está segurando. Então são 2 PPPs prontas, modeladas, estruturadas, né? Mas que não vira negócio por essa questão. Então isso, aquele negócio. E os 2 lados estão assim, né? Como a gente comentava antes. De um lado, a EGEA diz, eu vou... E, na verdade, tese não poderia cercear a competição. Então, a EGEA tem uma tese jurídica forte. Por outro lado, o governo tem uma tese, né, muito interessante. Quer dizer, eu quero ter mais de um operador porque eu quero poder competir entre os operadores e saber quem está indo melhor. Eu quero comparar desempenho. Então, eu não quero um cara mandando em tudo. Eu quero mais de um porque eu posso ter critério de comparação entre eles. Então, esse é um dos impasses importantes que a gente está vendo hoje no setor. Outro desafio do setor fundamental é capacitação de mão de obra. Né? Se a gente for realizar tudo isso, precisa formar gente para tudo isso. Né? Não tem gente formada para tudo isso ainda. Então, isso também é um desafio do setor que a gente não pode, não dá para esperar. Né? E a gente vê muito claramente, né, no setor de saneamento, não consegue importar. Operador de estação de tratamento de esgoto, o cara tem que ser formado nisso, né? Não é lá no setor de petróleo e gás buscar o cara, não é no setor de telecom buscar o cara. Né? Até o soldador de tubo eu busco lá no setor de petróleo e gás, mas o operador de ética, o operador de ETA, né? O análise laboratorial, a montagem de laboratório para análise de qualidade da água, são coisas que ou o cara está formado dentro do setor de saneamento, não consigo emprestar essa mão de obra de outros setores. Estou sendo bem rápido, como a gente combinou. Riscos, né? Eu acho que assim, quais são os principais, né? Olhando aí, olhando o setor, assim, onde é que tem risco nesse setor, né? Risco nesse setor, como eu falei, da gestão dos contratos, é o cara chegar num dado momento, não conseguir cumprir as metas e devolver os contratos, ou ter caducidade desses contratos, com ações de indenização, a gente viu em outros setores, aeroportuário e outros setores, né? Muito empresas controladas por empreiteiras que fazem as obras, que rentabilizam, devolvem os contratos e vão pedir indenização lá na frente. Isso é um risco que eu acho que a regulação tem que olhar com bastante atenção, né? Porque quando eu adoto essa prática de gestão dos contratos, isso pode ser uma alternativa para algumas empresas, e eu acho que isso não seria bom para a construção que se fez no setor de saneamento. Acidentes, né? A gente viu, a gente estava falando de Kazan aqui, estoura um reservatório de um lado, estoura uma adutora do outro. É um setor de infraestrutura, um cano de esgoto, contaminação, quer dizer, é um setor que precisa ter um programa de saúde e de segurança e meio ambiente muito, muito atento, né? Os riscos, quando eu falo numa adutora que carrega esgoto, quer dizer, se tem algum problema, eu tenho um comprometimento sanitário e ambiental importante, então isso é uma área que também eu acho que é importante de análise de risco do setor. Questões climáticas, né? O exemplo do Rio Grande do Sul está todo mundo, né? Tem exemplo de seca na Amazônia, tem um indicativo de seca na região sudeste. Esses problemas climáticos afetam diretamente a operação do setor e tem que ter modelos para olhar isso, para ver o quão vulnerável estão as operações para um novo contexto de uma variabilidade climática muito acentuada, né? O risco climático no setor de saneamento, que depende de água, ele não é desprezível, entendeu? Até porque se eu tenho uma seca grave, eu tenho que ter um incremento de custo enorme para conseguir manter o provimento. Reforma tributária, né? Eu acho que talvez a reforma tributária, o setor de saneamento ficou de fora. A gente fez um estudo na Biconeb, que eu estava lá, dos 18%. A minha visão é que esse foi um estudo médio, um estudo que serviu para a construção de narrativa, mas o impacto da reforma tributária é contrato a contrato. Tá? A gente tem um sistema de crédito e débito na reforma tributária, que talvez uma empresa que esteja no início do seu CAPEX possa ter um sistema de crédito que atenue muito
o impacto do aumento da alíquota lá no fato gerador da emissão do boleto lá da conta de água. Então, a reforma tributária, eu acho que ela tem um estudo mais genérico do setor, tem um estudo mais genérico do setor que serviu e serve para a gente fazer a narrativa política, para a gente fazer a discussão no Congresso Nacional, mas a gente não pode esquecer que o impacto da reforma tributária vai ser contrato a contrato e, por exemplo, o estágio, a maturidade do contrato vai ter relação direta com o impacto que ele vai ter, seja no resultado, né? Porque vai ter também muito crédito para proprietários, vai ter que olhar como é que é o sistema de desoneração de bens de capital, se ele compromete o volume de crédito ou não, porque ao passo que aumenta a alíquota, aumenta muito a possibilidade de crédito para o saneamento. Então esse encontro de contas vai ter que ser feito muito bem. A notícia que se tem é que no Senado vai voltar a emenda que aprova, que para saneamento à saúde, que é muito bom. O senador Eduardo Gomes, se eu não me engano, apresentou essa emenda ontem, tá? Ela já está apresentada, já tem uma articulação pesadíssima com o senador Eduardo Braga, que é o relator, para ele reintroduzir isso no texto, como já tinha sido feito na discussão lá da PEC, lá atrás. Então, ele deve reintroduzir isso no texto, mas o grande problema está na presidência da Câmara, basicamente no Arthur Lira, que tem um problema mal resolvido com o saneamento desde lá da licitação da região metropolitana de Maceió, que o pai dele, que era prefeito lá de uma cidade, não ganhou lá o dinheiro da outorga. O Supremo resolveu, em tese isso está resolvido agora, mas o quão isso mudou, o mood dele em relação ao saneamento, eu não sei. Né? Eu tenho um pouco de apreensão. O Senado deve cumprir o papel de devolver para a Câmara com saneamento equiparado à saúde. Isso deve acontecer, é muito provável que aconteça, mas qual é a disposição dele? E aí eu estou falando da figura do Arthur Lira mesmo. Na PEC eu conversei com o senador ou com o deputado Aguinaldo, e o Aguinaldo disse: fala com o presidente. Isso é um pedido direto do Arthur Lira. Então, a questão do saneamento da reforma tributária é uma questão do presidente da Câmara. Então, se ninguém amolecer o coração duro do Arthur Lira, a gente não consegue reverter essa situação, né? E é isso. E eu acho que, por fim, né, eu acho que é um assunto bastante delicado, mas é um assunto que, desde que eu estou na Bicom, me preocupa muito, que é um risco enorme de ter um caso de corrupção numa operação privada, né? Isso seria devastador para tudo aquilo que a gente construiu até agora, né? Então, assim, acho que a agenda de compliance precisa estar no top, né? Espero que vocês, quando olhem uma operação, quando conversem, os operadores reforcem isso, porque, assim, isto é justamente o que não pode acontecer no setor hoje, porque a gente tramitou de uma maneira, assim, eu acho que a gente mudou o marco do saneamento, teve editais volumosos, envolvendo muito dinheiro de outorga, muito dinheiro de CAPEX e tal, de uma maneira completamente republicana até então. Então é importante que a gente consiga se manter, né? Porque isso, né, seria um fator que desarticularia muito daquilo que foi feito. Então esse também eu acho que é um risco que eu preconizo, assim, como de muita atenção, né? A gente tentar manter o setor. Eu acho que a gente ganhou uma excelente visibilidade na imprensa, tem apoio de vários formadores de opinião. Acho que há uma indignação com o fato do Brasil não ter saneamento, e essa indignação, né, não pode ser perdida, e eu acho que ter algum caso no compliance no setor seria devastador para isso. Então, acho que isso tem que ser uma agenda que a gente não pode abrir mão de forma alguma. Passei por tudo. Correu, hein? Ufa. Pessoal, alguém quer? Eu tenho várias perguntas aqui, mas eu queria deixar o Percy para vocês, poxa. Percy, você pode, acho que, dar uns passos para trás, assim, nessa questão da reforma tributária. Eu fiquei um pouco assustado, assim, quando eu entendi que, sei lá, você paga hoje, você tem uma receita de R$100, com a reforma tributária, a partir de 2029, você vai pagar o quê? 18% lá do que seria o ICMS hoje, que hoje o setor não paga. É uma coisa assim? Como é que é? Deixa eu me lembrar da conta. Hoje tu paga PIS e COFINS, tu pagaria tudo. Então hoje dá na volta de 6,75, né? 7, passaria a pagar 18.
E, quer dizer, e assim, numa visão assim, muito rasa, assim, muito simplista, você ia precisar reequilibrar todos os contratos. Isso é o que a Fazenda diz. Se houver discrepância, vai para reequilíbrio. Né? Então, Roberto, a gente conversou sobre isso. E é o que a gente dizia para a Fazenda. Vai para o reequilíbrio, beleza, vai para o reequilíbrio. Só que eu tenho 5 reequilíbrios lá, que dia de reequilíbrio. Esse vai ser o 6º. E a agência não vai dar 5 reequilíbrios, não vai aumentar a conta da população em 50%. Entendeu? Então, ir para reequilíbrio é um discurso confortável da Receita, mas na vida como ela é, eu tenho reequilíbrio porque eu cheguei lá, por exemplo, o pessoal do Rio de Janeiro, né, dos contratos do Rio de Janeiro. Eles chegaram lá e foram verificar dados em campo, tinha uma discrepância enorme dos dados em campo. Tem reequilíbrio pedido em quase todos os contratos, se eu não me engano. Né? Então, já está lá na fila. Aí depois tem reequilíbrio por tarifa social, depois tem reequilíbrio por não sei o quê. Tá que nem a discussão de tarifa social. Então, o discurso confortável da Fazenda é dizer assim, eu dei o cashback para a população carente. Então, isso não vai impactar o carente. A população que tem condição de pagar, né, tem que ser cobrada a pagar e o contrato, se ficar desequilibrado, vai para o reequilíbrio, a agência tem que dar reequilíbrio, porque o fato do príncipe, sei lá, está muito caracterizado como isso. Só que isso formalmente resolve, mas na vida como ela é mais um pedido de reequilíbrio que vai entrar na fila da agência. Então, quer dizer, na vida do contrato, vai atrapalhar, vai machucar aquele contrato, não tem dúvida. Entendeu? Agora é isso. Agora eu volto a dizer, eu acho que isto é, no fato gerador da emissão da conta. E também era uma discussão que você teve com o governo. É por isso que eu digo que é preciso olhar contrato a contrato. Porque ao passo que eu aumento a minha incidência tributária sobre o setor, eu aumento a minha capacidade de geração de crédito. Né? Então, isso é uma conta que precisa ser feita contrato a contrato. Este número, que vai a 18%, ele é um número médio. Ele é um número médio que tinha que ser feito, não é mentiroso, mas ele é médio. Agora, eu acho que isso tem que ser olhado com operação a operação. Algumas operações vão ter mais capacidade de geração de crédito, e aí vão compensar isso de uma forma, outras operações vão ter menos capacidade de geração de crédito, estão mais maduras, têm menos CAPEX para fazer, então vão ter menos condição de gerar crédito, então vai machucar mais aquele contrato. Essa é uma conta que precisa ser feita. Contrato a contrato. Vamos lá. A gente falou já de Sanepar e de Piauí, né? Tem Sergipe agora também, na rua. Sergipe tá com o BNDES, né? Como que você tem visto, assim, a gente tinha algum receio de que o BNDES perdesse, assim, o que a gente viu, talvez no governo passado, de estruturar, ser um articulador do setor. Como é que você está vendo ele agora nesse novo governo? Eu estou vendo o BNDES. Houve um medo muito grande, eu acho que, assim, o Nelson Barbosa, quando chegou lá, tomou uma decisão corretíssima, né? Escolheu para liderar essa área de estruturação no CIEN. Eu acho que a área de estruturação ficou intacta. Havia um medo muito grande. Ficou intacta, inclusive, em deixar com que a tomada de decisão seja do contratante do banco. Entendeu? Havia uma preocupação que o BNDES fosse estruturar só PPP a partir de agora. Não, né? Eu acho que não. Em absoluto, assim, eu admiro muito. Acho que o corpo técnico do BNDES fez uma defesa importante. O BNDES segue sendo o principal estruturador do setor. Vamos lá. Piauí, Álvares Marçal, não saiu. Bem ou mal, não estou botando a culpa no estruturador. Né? Eu acho que o estruturador ele é um prestador de serviço do poder concedente. Então ele vai fazer o que o cliente quer, não é a culpa dele. Paraná, está aí, estruturou fora do BNDES, não saiu. Espírito Santo, estruturou fora do BNDES, está aí. Então eu acho que tem aí, né? O BNDES segue sendo o farol da estruturação de saneamento no Brasil, zero de dúvida. Agora, aquele negócio seguinte, e como é que eu vejo lá? Eu vejo um compromisso muito importante do governo de fazer avançar o saneamento. Não só na estruturação do banco, como no financiamento. Né? Quem acompanhou aí o BNDES nos papéis das operações do Rio de Janeiro, o BNDES teve um papel importantíssimo ali no financiamento. Então, assim, em que pese houvesse um medo de uma ideologização do BNDES em relação ao saneamento, eu acho assim, para mim, sabe, o BNDES seguiu cumprindo aquele papel, um compromisso muito importante com o setor. Eu acho que o BNDES segue sendo assim, quer dizer, mandou bem, né? Mandou bem, está lá, não mexeu na área de estruturação, seguiu buscando parceria,
seguiu, né, buscando clientes. Agora, claro, né, tem uma preferência do board lá do BNDES por PPPs, né, mas não se verifica isso, não se verifica nenhuma tendência em querer influenciar explicitamente, dizer para um estado ou outro, eu só vou estruturar o seu estado se você for fazer PPP. Não. Né? É do jogo, é do estudo de modelagem e da comprovação da viabilidade. Quietinho hoje. Ou ninguém entendeu nada, ou foi muito bem explicado. Boa tarde, Percy. Acho que só contribuindo um ponto que você falou meio ampassando, mas que eu acho que seria importante que o setor olhasse para isso, é a questão da cadeia de fornecimento, né? Que o governo acabou criando um monte de instrumentos, estão as debêntures incentivadas, agora a infra e tudo mais, que está viabilizando os grandes players. Mas a gente acabou deixando a cadeia totalmente esquisada no meio disso, né? Porque eles não têm acesso a esse tipo de financiamento. Acaba tendo que se financiar com bancos e daí é muito mais caro para eles. Então, eu acho que esse ponto era algo que as associações deveriam olhar para, de alguma maneira, convencer ali o governo de que esses instrumentos precisam chegar nessa cadeia. Hoje não chega porque acaba que não se configura como infraestrutura. Porque o que se configura como infraestrutura é o que está lá na ponta. É no operador. Então, acho que esse é um ponto que fala-se muito pouco, mas que eu acho que se alguém tivesse uma visão um pouco mais focada nisso, talvez ajudaria muito também a trazer muito mais eficiência para os próprios grandes operadores, né? Eu te diria assim, primeiro assim, eu acho que tem fundos privados olhando para a cadeia e fazendo linhas específicas. O BNDES tem algumas linhas que a cadeia... Mas aí eu vou fazer uma certa crítica à cadeia, né? Sempre que a gente for conversar com a cadeia diz, não se preocupe que a gente tem capacidade de fornecer. Não se preocupe que a gente pode fornecer. Não se preocupe que está tudo certo. A BNDES fez um estudo, então o fornecedor de tudo. Todo mundo ficava dizendo assim, não se preocupe que está tudo bem. Então a cadeia também nunca deixou transparecer o seu desafio, né? Então eu acho assim, a associação das FAMAS, né? A associação que representa a cadeia, eu acho que ela sempre se colocou numa posição assim, nós não temos problema nenhum, vocês criam um mercado que a gente atende. Então tá. Então a gente está vendo um processo de importação muito maior no setor do fornecimento de saneamento do que a gente estava vendo antes. Né? Agora sim, eu acho que é para aquele negócio. Para que a gente crie o remédio, tem que mostrar a dor. Chegar lá no médico e dizer assim, tá tudo bem comigo, ele vai dizer, não vai te dar o remédio. Entendeu? Então eu acho que tem um problema. A gente sabe que tem entrave na cadeia, a gente sabe que tem alguns setores. Vamos lá, a questão de resina para produção de PVC. Esse mercado é pesadíssimo, a gente aumentou, estava entrando a resina importada, a gente estava começando a desenvolver mais esse mercado, é um mercado completamente oligopolizado. Uma das coisas que o governo fez foi aumentar a tarifa de importação da resina, para manter os mesmos dois players aí, não precisamos falar nome de empresa, quem olha o setor sabe, os mesmos dois players aí. Bom, tudo bem, né? Ok, foi uma opção. Né? A gente, quanto a Bicom, brigou para deixar mais baixo, para exatamente começar a desenvolver o mercado de tubo e conexão com outro tipo de entrada. Até porque os dois players, um tem uma fábrica na Colômbia, o outro tem uma fábrica na Argentina, e eles fazem aquela importação dentro do seu grupo econômico. Então, quer dizer, tem aí uma ação que talvez não seja só financiamento, mas seja de criar competição nesse mercado. A gente tentou fazer isso. Hidrômetro é outra coisa assim. A fábrica de hidrômetro tem... Né, tinha uma, quebrou, abriu outra. É uma barreira de entrada enorme, metro demora, sei lá, um tempão para certificar o hidrômetro. Então, eu acho que na cadeia tem desafios bem estruturais. Mas vamos lá, que alguém vai ter que botar essa bola. Quer dizer, não houve em nenhum momento falta de fornecimento, interrupção de fornecimento. Mas o processo, a cadeia do saneamento é uma coisa. Eu acho que cadeia e mão de obra é uma coisa que precisa ser olhada. Eu acho que o financiamento da cadeia, como eu disse, alguns fundos olharam e entenderam que aí tem uma oportunidade, se aproximaram da cadeia para financiar, vem financiando, inclusive, com garantia do próprio operador, o próprio operador dá garantia para o financiamento do seu fornecedor, esse recebível, o contrato assinado, isso é bacana, né? Então, estão criando mecanismos que ajudam a diminuir o custo de financiamento da cadeia.
Então, isso é interessante, mas, assim, em termos de política pública, falta, concordo contigo. Alguém tinha que olhar. Acho que o BNDES tinha que olhar com mais atenção. Percy, e uma pergunta, tanto o edital sai na rua, a gente não vê estrangeiro participando. Você tem algum conhecimento, sei lá, na sua opinião, por que o estrangeiro não olha com mais carinho os projetos do Brasil? A gente brincava, vou responder essa pergunta de duas maneiras. Brincava que chama um chinês, na época do Rio de Janeiro, chama um chinês lá e diz assim, olha, teu desafio, bota o cara na rocinha, teu desafio é levar esgoto para essa rocinha. O cara não entra, velho. Não entra. Brincadeira fora. Isso é um mantra que todo mundo diz, não tem novo player no saneamento, que eu discordo, né? A gente vai ver 20, junto com o Grupo Águas do Brasil, Perfin, NIA junto com a EGEA. O que acontece? Os novos players entraram, o setor é de operação muito complexo. Então, os players apareceram, mas eu quero um operador junto comigo. Entendeu? Então, tem outros players que estão aí. A própria lá, a Viva tem um sócio, tem a CIMI junto com a Viva. Tem um conjunto de novos players, mas o que aconteceu? Os novos players não entraram sozinhos. Dada a complexidade de operar saneamento num país com um caos urbano e de planejamento urbano, de organização urbana que é aqui. Entendeu? Então, eu entendo que os novos players, quando olharam o setor, apareceram sim. Eu não concordo com a tese de que não tenham, apareceram sim, mas foram se resgatar buscando um operador tradicional de, tu conhece o negócio, eu quero entrar no setor, eu vou ser acionista, eu vou ter minha cadeirinha lá no Conselho de Administração, mas vocês operam aqui porque a operação do setor é muito complexa, né, no dia a dia do setor. Então, acho isso. Acho que tem um risco Brasil, aí vocês conhecem melhor que eu, né, para os estrangeiros virem. Realmente eu ainda tenho uma incógnita grande, por exemplo, pega a Veolia, os grandes grupos de operação de saneamento, por que não vieram para a operação? Tá? Acho que isso é uma questão, assim, não consegui entender. Já conversei com eles várias vezes, mas não consigo entender. Com a Veolia, eu conversei com o pessoal da Veolia lá na França, os caras têm um trauma da Sanepar, eu acho que com um trauma da Sanepar, né, que é quando eles entraram de sócio estratégico, e eu acho que foi o Requião, né, que passou 4 anos sem dar reajuste tarifário, aquilo machucou muito aquela operação. Então, assim, tem uma certa questão ainda de confiança. A gente foi lá, apresentei novo marco, falamos, daqui para frente tudo vai ser diferente, aquele negócio, mas eu acho que ainda tem um certo receio, e ainda mais com uma regulação pulverizada, um país ainda se organizando. Como é que foi isso na Sabesp? Assim, a gente teve no final do dia, um cara só que bidou, mas teve mais gente participando do processo? Você viu uma competição ali, talvez? A competição não teve, né? A gente sabe que não teve, mas eu acho que teve muita gente olhando, né? Eu acho que teve muita gente olhando. Eu acho que, aquele negócio, qual é a minha leitura da Sabesp? Eu acho que o governo do Estado de São Paulo fez uma opção por proteger a companhia no no compete, né? Uma opção clara, né? Do poison pill e no compete. Então, aquilo ali foram opções claras. Quer dizer, a Sabesp vai ser um player no mercado. Eu acho que politicamente era o que se podia fazer, né? E, na verdade, assim, eles não queriam vender um contrato. Eles queriam vender uma companhia com capacidade de crescer, né? No limite, e pelo tamanho do negócio, a gente teve o tamanho do negócio, teve essa opção clara e explícita do governo, assim, eu abro mão da competição, mas a Sabesp é um player. Ela não é a gestora de um único contrato. Se eu não tivesse essas cláusulas, o que eu podia ter? Eu podia ter ou um operador que comprasse o contrato da Sabesp com a URAI, e dissesse assim, a Sabesp fica fazendo a gestão desse contrato e não cresce mais, eu cresço como grupo, né? Eu vou fazer outras SPS, não cresço com a Sabesp, entendeu? Ou dois, eu vendo e dou a chance do cara ser muito mais do que o sócio estratégico, né? Eu vendo e dou a chance do cara ir e ficar dono da companhia, que era o desejo da Veolia. A Veolia queria ser dona da companhia, ela não queria ser o sócio estratégico, entendeu? Ela queria ter o controle. E eu acho que o governo do Estado de São Paulo tomou uma decisão estratégica e pagou o preço, e só deu um concorrente, né? Então, é isso. Eu acho que, assim, para mim é muito tranquilo. Acho que teve gente olhando, sim, e olhando profundamente. Eu sei que
tiveram assim, gente contratando equipe, entendeu? Para olhar. A Cosan, num dado momento, olhou aprofundadamente, depois desistiu. Acho que a Veolia olhou, a EGEA, todo mundo sabe que olhou, né? Entendeu? Agora era um negócio também que não era um negócio para muita concorrência, era para poucos e grandes. E no afunilamento, a opção política do governo do Estado de São Paulo de manter a Sabesp como a plataforma para que o sócio operasse por meio da Sabesp e não guardasse a Sabesp para gestão de um único contrato e operasse com a sua controladora, foi decisivo para os caras dizerem não. Então, alguém... E aí, no fim do dia, só acabou o perfil do Equatorial. E tipo, o mercado foi bom, vamos lá, a gente comentava antes. Então, o mercado foi bom porque hoje tem alguém para fazer frente à EGEA, então já era uma competição que estava acabando no mercado, né? A EGEA era enorme, ganhava tudo, né? Eu acho que a EGEA tinha condições de fazer um bom trabalho, não tem a menor dúvida, a EGEA tinha todas as condições de operar lá, mas assim, olhando em termos de mercado, isso tirou a EGEA um pouco de uma zona de conforto, né? Quer dizer, tem hoje, né, um outro operador grande, tão grande ou com bastante força, com bastante respeitabilidade no mercado, de capital aberto, para concorrer com ele. Então agora isso seguramente vai provocar aí no médio e longo prazo aquilo que eu falei, algum olhar para dentro do mercado de consolidações e de abertura de capital, né? A entrada da Equatorial com a plataforma. Vamos lá, gente, a Sabesp é a melhor engenharia de saneamento do país. Entendeu? Então, quer dizer, ela será, a partir da reunião do novo Conselho de Administração, ela será um player que vai jogar muito bem, né? Ela vai balançar esse jogo no mercado, e o que é muito positivo. Se a gente acredita que a competição vai trazer um incremento na eficiência e na qualidade da prestação de serviço, belíssimo negócio. Opa, Percy, falando de um caso mais específico, você comentou no começo da conversa sobre a questão de Salvador, que é operado hoje pela Embasa, mas é num modelo de consórcio, não é exatamente uma concessão. Ou a prefeitura está falando que quer fazer uma concessão. Eu já cheguei a falar com a Embasa, falo que é uma coisa meio eleitoreira por parte de Salvador, eu não sei qual que é a dor de cabeça que está tendo exatamente lá. E a companhia me comentou que, caso ocorra a perda da concessão, o novo concessionário teria que pagar para a Embasa o valor remanescente pelo ativo regulatório. Na sua visão, qual a possibilidade real disso acontecer? Quão viável é que isso de fato ocorra, tanto a parte da perda do consórcio, como que esse novo concessionário possa pagar a Embasa depois? Não, eu acho assim, a indenização vai ter, né? Vai pagar. Isso não tem, isso tem que pagar. Ele vai querer embutir isso na outorga. A questão é quanto, a questão é o valor. Eu acho assim, não existe menor sentido. Eu acho que ali tem duas coisas. Tem que pagar a indenização do que está lá, né? E do que, em tese, né? Do que geraria de resultado do contrato. Tem que ter um contrato de interdependência para compra de água de Pedra do Cavalo. Vai ter que comprar essa água da Embasa, né? Agora, lá a questão é eminentemente política. Essa é a minha grande dúvida. Eu acho que não é nem eleitoreira. Eu acho que a questão ali é Salvador está querendo melhorar a sua negociação com a Embasa. Entendeu? A minha tese, assim, eles vão fazer, vou chegar lá para a Embasa e dizer, olha, eu quero tanto para ficar na Embasa. Eu acho, meu feeling, não tem nenhum inside information sobre isso. O meu feeling, olhando de fora, feeling só, é que vão fazer o edital, vão modelar, vão fazer, vão ir, até o dia que a gente já viu muito município fazer, Erechim, no Rio Grande do Sul fez agora com a Corsã, eu vou fazer, tá, mas se tu me pagar tanto, a gente fica. Eu acho que é muito mais uma estratégia de negociação do que, agora, a política é política. Sabe lá quem é que ganha a eleição para prefeito, sabe lá, vai depender muito do resultado da eleição para prefeito agora. Agora, eu acho assim, que o cheiro disso aí é melhorar o seu cacife para negociar com a Embasa. Agora, gente, a Embasa não tem solução. A empresa, assim, né, aquilo ali tem um viés extremamente ideológico. Acho que ali Salvador, o estado da Bahia vai sofrer muito para universalizar o serviço. Pensei nesse ponto da universalização. A impressão que dá para a gente aqui é que quando a gente está acompanhando assim, a saúde de um ativo de saneamento,
no fim do dia, se tiver algum problema ali de alavancagem ou muita dificuldade financeira, o operador acaba talvez reduzindo um pouco o CAPEX, reduzindo um pouco o investimento para administrar ali a parte financeira. Quando você acha que, assim, como que essa história acaba? Quer dizer, a gente tem que acompanhar, assim, os reguladores e cabe à agência reguladora chegar no momento e dar um stop, falar, cara, chega, você não está cumprindo as metas, vou te penalizar, vou dar a caducidade do seu contrato. Assim, como que a gente, como investidor, monitora essa... Eu acho que é isso. Assim, eu acho que assim... Eu acho que a perda das metas intermediárias dificulta esse acompanhamento, né? Eu acho que assim, a gente não viu, em tese até agora, nenhuma caducidade importante no setor de saneamento. Tem lá a retomada de um município aqui, um município ali, coisas muito marginais. Agora, isso foi aquilo que eu disse, eu acho que isso é um risco que a gente tem que estar atento, né? Principalmente quando eu tenho um operador cujo controlador dele é empreiteiro. Quando o cara faz a obra, realiza muita coisa durante o período de CAPEX e depois do período de CAPEX começa, né, realiza no controlador do grupo, na empreiteira, e depois começa a patinar até o limite da caducidade, porque aí vai ter que pedir uma indenização também e tal. Então, eu acho que isso, eu não vejo nenhuma situação eminente, né, com isso no radar. Mas eu acho que é uma coisa que a gente não pode achar que não vai ocorrer nunca. Entendeu? Tem que acompanhar. E aí eu acho que não tem outra saída a não ser o fortalecimento da regulação. Né? Eu acho que a regulação... Porque negócio, o fato da regulação ser pulverizada, o fato da ANA entrar harmonizando as normas é excelente. Mas eu preciso criar capacidade no regulador subnacional. Não adianta ter uma norma lá no site da ANA, siga essa norma. Se eu não criar capacidade no regulador subnacional para que ele absorva aquela norma e faça o exercício de fiscalização. Né? E eu acho que esse é um dos desafios mais importantes que a gente tem hoje. Eu acho que a ANA decolou, a ANA tem feito normas estruturadas, a ANA tem cumprido o seu papel, a ANA vem, inclusive, trabalhando. Agora, se a gente não criar capacidade no regulador subnacional, e talvez um projeto importante de enxugar essa pulverização de reguladores subnacionais e reguladores assim, tipo Ares no PCJ, Ares lá no interior de Santa Catarina, né? Agências mesmo que se o cara não quer aderir à agência estadual, porque é do governador, mas que cria agências não municipais, regionais. Agências regionais com condições de criar capacidade técnica para fazer exatamente isso, para acompanhar o contrato, para acender uma luz vermelha antes, para ter esse tipo de coisa. Porque se chegar em 2033, a universalizou e aí? Devolve o contrato. Como é que fica? E isso não é trivial, vocês sabem disso, olhando os outros setores de infra, que isso é muito complicado. E machuca o setor inteiro. Quem que são as agências reguladoras que você acha que estão mais bem preparadas hoje, assim? Não, a Arcesp, né, zero de dúvida que tem assim, toda a capacidade, a Arsai, né, em Minas, eu acho que é uma agência reguladora boa, a Ares, PCJ, uma agência reguladora boa, a Ares com I, que é do interior de Santa Catarina. E olha, eu vou te dizer assim, eu acho que a do Espírito Santo é uma agência que está muito, muito bem estruturada também, e eu não ousaria em citar mais nenhuma. Por desconhecimento, tá? Por desconhecimento. Não é porque estejam mal capacitadas, é porque com essas eu tive, digamos assim, mais contato e de discussão técnica. Então essas eu sei que o corpo técnico que está lá responde, entendeu? E aí, pessoal? Percy, já estouramos nosso tempo, mas imenso prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Vou te convidar de novo ainda. Bora! Para você voltar e dar mais uma aula pra gente. E obrigado aí, desejo muito sucesso também na Ikigai, né? Obrigado. Sua nova empreitada aí desde um mês atrás. Um mês atrás? É agora. Achei que já tinha alguns meses. Não. Mas legal, muito sucesso aí. Obrigado mais uma vez. Obrigado, gente. Ajudar a gente aí a decifrar o saneamento. Falado.